vou chamar em breve a convidada especial, mas a live é sobre a influência que a sua alimentação vai ter no resultado da sua cirurgia plástica. Cirurgia plástica eu falo aqui é de mama, mastopexia ou redução, lipoaspiração e abdominoplastia. Por que que eu resolvi fazer? Eu e a Deise, a doutora Deise. Eu vejo no consultório que o paciente às vezes chega com um peso acima do normal para operar. Isso não é bom para aquela paciente que vai operar e depois vai entrar no peso ideal. Porque se ela perde 5 quilos, vamos dizer, depois que ela operou, ela pode ter uma sobra de pele nas mamas, pode ter sobra de uma flacidez no abdômen. E se ela está, vamos dizer, 10 quilos acima do normal dela, vai fazer uma lipo, como eu tenho um limite para retirar de gordura, o limite de 7% de lipoaspirado, 7% do peso corporal, eu não vou conseguir lipoaspirar toda a gordura para deixar aquele abdômen bem definido, por exemplo. Então, eu estou convidando aqui hoje para a live uma nutricionista, a doutora Deise, para ela falar para vocês como é possível conseguir você chegar no seu peso ideal, porque muitas vezes eu peço ao paciente, olha, você vai para a nutricionista, vai procurar um professor de educação física, vai fazer atividade física diariamente, de segunda a sexta, para você entrar nesse peso ideal. E o papel da nutricionista é muito importante. Então ela vai falar alguns detalhes aqui, mostrando como é possível, né? E a gente vai falar dessa importância de chegar ao peso ideal antes da sua cirurgia, seja de mama, de abdominoplastia ou lipoaspiração. Vou chamar aqui a doutora Deise. Fala, Orlando, Luziana, Monique, tudo bom? Gabriela, Ateliê Jalecos, Dalila. Oi, Deise. Oi, doutor, boa noite. E Prazer, meu nome é aí, Deise, sou tudo bem? nutricionista. Tudo bem? E aí, Deise? Gente, olha, essa é a Deise. A doutora Deise, ela atende lá em Niterói, mesmo lugar que eu atendo, mesmo prédio. Os consultórios são os mesmos prédios. Você também atende em outros consultórios, né? Me conta aí. Atendo em outros consultórios, atendo em Niterói, Copacabana, Barra da Tijuca e Ipanema. E também os atendimentos online, né, doutor? Ah, que legal, pô. Bom, a gente vai falar aqui hoje de atendimento, basicamente de atendimento presencial. Pode começar iniciando aí. A gente... E qual é a área da nutrição assim que você mais gosta de atender? Você tem uma especialidade? Conta pro pessoal aí. Isso. Eu sou formada em nutrição esportiva, clínica esportiva, né? Atualmente estou fazendo pós em farmacologia, né? Para a questão de suplementação mesmo, direcionada mais para a parte estética. E hoje o meu público é de emagrecimento estética, o maior público mulher, né? Mulheres, né? De 25 a 40 anos de idade. Então esse é o meu público. Uhum. Normalmente as mulheres que me procuram já procuram mesmo visando a questão, né, de redução de IMC, redução de peso, redução de gordura corporal. E hoje essa é a minha especialidade, aliás, a estética e a saúde dessa paciente, né? Tanto a pequeno quanto médio e longo prazo. Que bom, poxa. Então tem tudo a ver com o meu trabalho. Tem tudo a ver. Sim, tudo a ver com o que Gente, você trabalha. falando aqui para quem está entrando, a influência da sua alimentação para você obter o melhor resultado na sua cirurgia plástica, seja de mama, de abdominoplastia ou lipo, né? E eu estou chamando a doutora Deise aqui porque quando a paciente está acima do peso e eu peço ela para baixar, sai do sobrepeso, sai da obesidade, eu preciso de um atendimento profissional, de um tratamento, né? Porque o sobrepeso, né, Deise? Sobrepeso é uma doença, assim como é a obesidade. Então, eu geralmente oriento, olha, você vai procurar um nutricionista, e vai, se você não tem ainda, e também um professor de educação física, um personal, um trainer, para você ter uma atividade física regular, né, de cerca de 5 vezes por semana, e conseguir mexer na sua alimentação. Por quê? O paciente chega para a gente no consultório para investir nela mesma. É um grande investimento, a realização de um sonho, né? Mas imagina se a paciente opera e depois perde todo o resultado. Então, se a paciente está acima do peso, vamos dizer que está 5 ou 10 quilos a mais, faz a mama, eu faço lá, deixa a mama mais redonda, levanto, coloco no lugar, mas se ela depois vai para o peso ideal dela, perdendo 5 quilos ou 10,
a estrutura da mama vai ceder um pouco, então vai interferir, né? Os pacientes sabem, estou só reforçando, né? Abdômen, de forma semelhante. A gente tirou a pele que a gente tinha para tirar, deixou a cintura mais afinada com a aplicatura, porém a paciente perdeu mais 5 ou 10 quilos. Pode acontecer uma flacidez ali. E na lipo, por estar acima do peso, vamos dizer, vamos botar esses 10 quilos a mais, como a gente tem um limite, a gente não pode tirar gordura até acabar com toda ela, que a paciente perde sangue, né? Perde líquido, então a gente lipoaspira no máximo 7% do peso corporal da paciente. Então, se a paciente está com 10 quilos a mais, eu não vou conseguir de gordura, não vou conseguir tirar toda a gordura para deixar uma definição legal de abdômen, né? Para deixar a marcação muscular ali que a paciente deseja. Então, estou trazendo a doutora Deise aqui, trazendo você, Deise, para você falar para a gente um pouquinho, né, como que é na sua prática, como mostrar na prática como realmente é possível que os pacientes conseguirem isso, porque elas muitas vezes querem perder o peso, mas tem dificuldade, né? Você Sim. já percebeu essa dificuldade na sua prática? Conta um pouco para a gente aí. Já sim, doutor. Inclusive, na minha prática clínica, eu trabalho hoje com mulheres que têm uma rotina normal, né? Filho, casa, trabalho. Muitas dessas mulheres, elas não conseguem ter uma rotina de treino constante e, na maioria das vezes, às vezes nem consegue ter uma rotina de treino, né? Apenas manter ali uma atividade física mínima, moderada, ou muitas das vezes essa paciente ela nem pratica atividade física, mas ela está buscando o emagrecimento e melhora da qualidade de vida através dos hábitos alimentares, né? E eu consigo, sim, né, doutor, mostrar para essa paciente que é possível, através de melhora desses hábitos alimentares, adequar a realidade da paciente, tranquilamente um planejamento que seja possível essa perda de peso considerável, tá? Aí Sim, aqui a gente está falando nem de estratégia nutricional, a gente não está falando de restrição alimentar, a gente está falando de um planejamento alimentar totalmente calculado e montado, pensado aí no dia a dia dessa paciente, né, doutor? Porque aí a gente está falando de nutrição estética que envolve uma responsabilidade até um pouco maior, eu diria, dentro da nutrição, né? Que aí a gente tem a nutrição em si, para focada mais na saúde, e tem a nutrição estética. E aí a gente tem esses dois juntos, que claro que trabalham juntos. Porém, a nutrição estética é uma responsabilidade um pouco maior, que essa paciente ela já chega um pouquinho mais de preocupação com a imagem, né? Um distúrbio um pouquinho maior com relação à imagem corporal dela, que é super natural, né? E é importante falar que essa paciente que me procura, ela é uma paciente normal, tá? Ela tem um estilo de vida normal e a gente consegue adequar para ela um planejamento normocalórico aí, com a quantidade adequada de proteínas, carboidratos, gorduras, de boas fontes, principalmente, né? Isso é muito importante falar, porque hoje a gente sabe que a gente vive em meio a muitas propagandas aí de marketing de produtos industrializados e hoje, por conta dessa correria, muitas pessoas acabam apelando aí, né, pela comida prática, pelo fast food e por todas essas coisas que acabam aumentando, desencadeando aí uma cadeia inflamatória maior dentro do organismo e dificultando esse emagrecimento, né? Problemas endócrinos associados também. E aí, muita dificuldade de se chegar no objetivo que é o emagrecimento, né, doutor? aham. O foco de quando uma paciente procura, ela procura para o emagrecimento. Então, a gente O, consegue sim, geralmente aí, vamos pegar o exemplo da paciente de 10 quilos que chega para mim. Essa paciente normal, tem uma rotina de trabalho, tem filhos, não treina, eu consigo conversar com essa paciente e a gente combinar em que essa perda saudável de peso possa ser de 1 quilo pelo menos por semana, até a gente conseguir chegar ao peso adequado dela, fazer essa cirurgia, né? Pode perguntar. legal. Não, eu quero falar, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, teve uma paciente que eu atendi ano passado e ela está tentando perder peso. Ela tem cerca de 50 anos, 40 e poucos anos. Ela é profissional liberal
tem duas filhas e ela gostaria de fazer abdominoplastia. Abdominoplastia com hipoaspiração, que geralmente a gente associa. Na maioria das vezes que eu faço abdominoplastia, faço lipoaspiração para dar um melhor contorno, dar mais cintura, tirar a gordura localizada e conseguir um pouco de definição da parede abdominal, né? Tirar a gordura também do dorso, ressaltar mais o glúteo também, né? Tirando aquela gordura acima do glúteo, tudo isso. Então, assim, ela precisa perder uma certa quantidade de peso, tá com IMC acima tá com sobrepeso. Se eu não me engano, ela estava com sobrepeso para obesidade, por volta dos 30, tipo assim, 29, por aí. Uhum. E ela ainda não conseguiu perder, já desde dezembro, não conseguiu perder ainda. Daí eu até falei com ela hoje, como é que ela estava, né, de nutricionista, de professor de atividade física, né, educação física. Daí ela falou que está acompanhando já com nutricionista, mas que ela chegou num platô, ela perdeu peso, mas ela não consegue avançar mais. Sim. Então, assim, nesse caso, vamos dizer que ela tenha que perder, vamos dizer, 7 quilos, assim, né? A paciente que já está com nutricionista, mas ela está com dificuldade de avançar na perda de peso. Na prática, assim, como que você faria, assim, para tentar fazer com que ela chegue nesse objetivo de perder pelo menos 5 quilos ali, né? Tentar perder os 7 quilos para a gente operar e ficar com o resultado melhor. Como é que você faria, assim, na prática? Ótimo. Então, a gente trabalha aí por fases no planejamento nutricional, né? Para essa paciente ela evoluir sem restrição, dentro da realidade, dentro do que ela pode, respeitando o gosto dessa paciente, né? Avaliando os principais pontos, né? Que é a ingestão de água, principalmente, né, doutor? Que a gente sabe que o nosso corpo ele é composto por 70% líquido. Então, muitos dos pacientes já chegam com esse problema principal, básico mesmo, básico, que é baixa ingestão de água. Então, primeiro a gente faz essas adequações, né? E aí, Uhum. segundo ponto, como é que tá o sono dessa paciente? Que isso interfere pra caramba também na questão da perda de Ótimo. peso, né? Esse aumento de cortisol noturno, como que é o sono dessa Uhum. paciente. Então, a gente faz um mapeamento, né? Um mapeamento metabólico para saber identificar onde está o problema primeiramente, né? E aí Uhum. sim eu poder orientar em questões de planejamento alimentar, o que a gente vai, a conduta que eu vou utilizar com essa paciente, né? Mas é perfeitamente normal, tá? A gente é normal essa paciente, é perfeitamente possível essa paciente perder peso consumindo de tudo, né? Pão, Uhum. carboidratos como por exemplo arroz, macarrão, né? Proteínas de várias fontes, enfim. Isso fazendo a adequação das quantidades, né, doutor? Que hoje um dos maiores problemas, assim, que eu vejo de maneira geral, quando a gente vai evoluir, a gente vai trabalhar com a parte de emagrecimento em Uhum. pequeno e médio prazo, que é o caso dessa paciente que precisa sair do efeito platô. Normalmente esses pacientes acabam fazendo uma redução muito brusca, uma restrição muito grande, aonde ela acaba tendo uma certa compulsão por determinados alimentos e por isso acaba não saindo daquele efeito platô, né? Então, Aham. como eu trabalho lá dentro na minha clínica, no meu consultório, a gente ajustando alguns pontos, às vezes mínimos, que já vão fazer uma enorme diferença na perda de peso dessa paciente, né? Então, a Uhum. gente orienta com relação também à atividade física, o tempo associado à quantidade calórica que a gente está calculando para aquela paciente, né, em termos de tempo, assim. Pode falar. Uma dúvida. Pode falar. Então, assim, eu achei bem legal que você falou da água, né? Você começa vendo a gestão de água da pessoa. Eu também considero que a água é um dos remédios naturais que a pessoa pode ter. O sono, também considero que é muito importante, um dos remédios naturais, dos principais. E você vai poder falar, você sabe, você vai poder falar até com mais propriedade, né? Que eu já li que quando você não dorme bem e você fica mais estressado, talvez você fique mais ansioso, você acaba descontando um pouco na alimentação, na comida, não é verdade?
Isso, porque nesse horário, principalmente, que é o horário onde a gente tem o sono REM, né, doutora? A gente tem ali dois hormônios que regulam a nossa saciedade, que eles são regulados durante o sono também, chamados de leptina e grelina. Então, se esses dois hormônios, eles não estão trabalhando corretamente, de forma alinhada, muito facilmente essa paciente vai desenvolver alguma compulsão, não só por doce, né? Mas por querer comer mais sempre, né? E aí também, claro, que não só a água e também o sono, mas a ingestão de fibras, que é muito importante, que a gente tem que pontuar isso, tá? A maioria dos meus pacientes hoje não ingere fruta de forma adequada no planejamento alimentar, né? Deise, mas essa paciente, se ela não consome frutas, é possível que a gente consiga um emagrecimento importante nessa paciente? Sim, é super possível. Como eu falei, a gente consegue fazer uma dieta individualizada de acordo com o que essa paciente consome na rotina alimentar dela, mas a gente quantificando isso, né? Calculando para que haja um déficit calórico. Déficit calórico, o que é déficit calórico? É quando a gente ingere menos calorias e gasta mais, o nosso corpo precisa gastar mais, a gente ingerir menos calorias para que a gente consiga alcançar essa perda de peso pontual, né? No caso aí os 10 quilos dessa paciente, a gente precisa ver aí onde está o ponto certinho para a gente conseguir focar e aí sim a gente conseguir ver ela saindo desse platô, né? Conseguindo os resultados que ela deseja, tá? Aí a gente está falando de água, sono, ingestão de frutas, verduras, legumes e redução aí de álcool, principalmente, que é um dos maiores vilões hoje dentro do meu consultório. As minhas pacientes que chegam para perder peso, né? O álcool, ele, para você ter ideia, doutor, a gente tem, né? Proteína, em 1 grama de proteína a gente tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato a gente tem 4 calorias, gordura 9. Em 1 grama de álcool a gente tem 7 calorias. Então, assim, é muita caloria. Muitas vezes essa paciente ela até faz um planejamento alimentar adequado durante a semana, mas o problema dela acaba sendo aos finais de semana, né? E aí, principalmente, onde a gente não vê na ingestão de líquidos que estão ali camuflados, né? Além da bebida ser calórica, ainda tem a adição do açúcar nessa bebida. Então, tem que prestar bastante atenção nisso também. Entendi. Não, então tá bom. Já sei que dá para dar um jeito, mesmo se a paciente já está emagrecendo, chegou no platô, mesmo assim a gente pode dar uma variada, né? Para ela conseguir continuar perdendo, né? Lembrando da ingestão de água, do sono, que é importante para a pessoa não ficar muito estressada e ansiosa, e com isso acaba perdendo o domínio próprio, o foco na dieta, né? Que você está Isso, ansioso, você acaba saindo da dieta, né? Tu não dorme bem, isso. você acaba saindo da dieta. E assim, você consegue fazer essa consulta, você faz essa consulta, né? Você pode fazer presencial ou online, né? É isso? Isso. Dois Você momentos. traça, uhum. Aí você já traça para ela, né? O planejamento alimentar, né? Como é que se chama? Como é que você chama assim o seu? Como é que você chama lá? O o planejamento alimentar, né? Aham, Isso. Como eu faço essa abordagem? É isso que você quer saber, né? Que você me perguntou. aham, isso. Ótimo. Para perda de peso, né? Então, essa Uhum, paciente, se ela chega no meu consultório, vamos supor, né? No presencial, a gente tem uma metodologia para avaliar o IMC da paciente, não só o IMC, mas a composição corporal dela como um todo. Então, certo. ali, nesse caso, a gente, além de considerar, claro que a gente vai considerar, né, o peso de balança em relação à altura e à idade e gênero, né, dessa paciente, a gente vai avaliar tudo isso, como é a rotina dela como um todo, antes de a gente mapear e estipular qual vai Uhum, ser o planejamento e a conduta nutricional que a gente vai utilizar com ela. Aí nós fazemos a avaliação física, que é a avaliação por método de circunferência dessa paciente, e a avaliação física por método de bioimpedância, né? Lá no consultório, eu utilizo a metodologia da Embare. E dentro dessa avaliação física, o que eu correlaciono para associar a perda de peso dessa paciente, né? Essa paciente chegou com um peso de 10 quilos a mais. No mês aham, seguinte, ela conseguiu perder 5 quilos de balança. Mas, doutor, isso não aham, significa que o peso de balança sejam 5 quilos de gordura que essa paciente necessariamente precisa perder, certo? Então, isso que a uhum, gente tem que avaliar, né? Que eu avalio com as minhas pacientes. Porque no peso de balança, ali você perde líquido, você tem perda de gordura, mas também você tem ganho de massa muscular.
né? Aí vamos pegar essa paciente que não treina, que não faz nada, a gente está visando só a perda de gordura corporal nela, tá? Então, a gente tem aí a manutenção ou a perda dessa massa muscular. E aí, a paciente, a gente está montando um planejamento para ela, nutricional, para perda de gordura. Nós fazemos avaliação de bioimpedância, de circunferência, braço, quanto está de circunferência de cintura. Acima de 90 é risco de problema cardiovascular. Quanto está essa gordura visceral? Acima de 10. A medida acima de 10 já é risco de problema cardiovascular. Então, a gente vai fazer o quê? A meta é sempre diminuir esses marcadores aí, não considerando o peso de balança, tá? Considerando, para a gente colocar uma meta aí no primeiro mês, vamos supor, perder 3 medidas de gordura visceral, de 10 para 7. Essa é a primeira meta, Dá para a gente pra. diminuir o quê? A Dá, resistência à insulina dessa paciente. aham. Pode falar. Dá pra, assim, na prática, né? Dá pra perder, tipo, um quilo de peso por semana? Super possível, até 2, né? Aham. Dependendo da assiduidade, no Aham. caso da atenção que essa paciente está dando aí aos horários de refeição, ao que ela está Uhum. consumindo, né? E também, além de tudo, né, doutor, é importante falar, é uma pessoa que a gente está falando, é um ser humano, é uma mulher que tem suas vontades, ela vai ter o período dela pré-menstrual, vai ter o período dela pós-menstrual, onde que ela vai sentir mais vontade por comer outras coisas, doces, né? Vai querer modificar ali, não quero pão no café da manhã, quero consumir uma crepioca, quero consumir uma torrada, no final de semana quero comer um pãozinho francês. E isso tudo a gente faz Uhum. adequação dentro de consultório para a paciente ter uma flexibilidade nesse planejamento alimentar, visando o emagrecimento de forma natural, dentro dessas possibilidades, né? Então, Bacana. isso é super possível. Ah, que bom. Não, é que eu sempre falo, eu costumo falar isso, ó, você pode perder, vou falar para, não sou nutricionista, mas você pode perder mais ou menos 1 quilo por semana e depois de tantos meses você vai chegar nesse peso alvo que eu tô falando, porque eu falo para paciente, né, Sim. de fazer abdômen, ou mama, ou lipo, eu falo, ó, você tem que perder tipo 10 quilos. Aí eu falo, ó, então em 2 meses você perde 8 quilos, mais metade de um mês você perde mais 2 e 10. Aí deu certo, deu 10. Isso é o Então, certo. assim, aí eu peço para paciente para ir para uma nutricionista, se ela não tiver, eu indico, né? Uhum. E também tem atividade física. Eu oriento, assim, uma atividade física de 5 dias a semana, segunda a sexta, 30, 40 minutos de atividade física aeróbica para perder, né? Perder gordura. O que que você acha? Você que faz essa nutrição esportiva, o que você acha assim, dessa abordagem? Isso, eu até vou falar com você que a gente está na mesma linha de raciocínio, né? Como eu tenho a especialidade de nutrição esportiva, então, assim, é mais do que de praxe na minha orientação clínica, ao final da consulta, falar para a paciente: olha, nós vamos trabalhar com um déficit calórico X para a gente alcançar esse déficit calórico X, né? Eu preciso saber se você vai ou não fazer atividade física. Eu sempre pergunto para a paciente, porque aí ela vai ser realista comigo, vai dizer se ela vai ou não fazer atividade física. Porque aí nós Uhum, modificamos esse planejamento, tem que estar dentro da realidade possível dela, né? Para que haja sim a perda de peso. Essa comunicação precisa estar bem assertiva, precisa estar bem conectada, tá? Aí vamos que a uhum, paciente, né, ela vá fazer essa perda de peso e com acompanhamento de um profissional de educação física. No final da consulta, eu oriento ela: olha, pelo menos 3 vezes na semana, de 40 minutos todos os dias. Isso é assim, é o mínimo que eu oriento quando a paciente tem um peso importante para perder, como no caso 10 quilos, né? aham, Considerando aí 1 quilo né? 1 quilo por semana, 2 meses e meio, vamos supor, né? aham, Vamos lá. Dentro disso, eu oriento aí 3 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora, de aeróbico, exercício aeróbico. Se for uhum, atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, trabalhando muito a questão do membro inferior, que é onde a gente tem ali na parte da região dos órgãos genitais femininos, onde a gente tem ali um trabalho maior e mais acentuado dos hormônios metabólicos, né? Que eles precisam ter um trabalho maior para que haja uma termogênese, para que haja uma perda de peso mais acelerada, mais acentuada, né? É claro que a gente está uhum, falando aqui de
da importância de associar esses três. A necessidade de associar os três é muito importante, é bom, é interessante, mas a paciente consegue também, né, somente com a dieta, sem acompanhamento, sem atividade física, perder esse peso. Quando a gente está falando de sair do efeito platô, a paciente perdeu o peso e a paciente quer refinar, quer melhorar, fazer a recomposição corporal, melhorar a estética desse corpo, né? Melhorar a flacidez, crescer massa muscular. Aí sim a gente entra com uma outra estratégia. Aí sim a gente orienta, sim, a importância da atividade física, de hipertrofia, de musculação, né? Porque aí a gente precisa ter um tônus muscular que a gente consegue, e onde a gente consegue gerar esse tônus muscular aí na prática de atividade física, né? A progressão de cargas e associado ao planejamento alimentar, tá? Isso aí. Eu acho muito legal, porque realmente tem paciente que ouve o que a gente fala no consultório, e tem paciente aí que nem consultou comigo ainda, mas falou comigo no Instagram, mas já falou comigo, eu tô fazendo o exercício de manhã cedinho, tipo assim, 6 horas da manhã, antes do trabalho, ela vai lá, e ela tem 2 filhas. Sim. Aí vai lá e treina e faz isso aqui, ó, já perdi tanto. Então, a gente fica feliz, né? A gente fica feliz porque a gente sabe que essa paciente vai ter um resultado mais favorável, porque ela vai ter um percentual de gordura menor, ela vai conseguir chegar num peso, num peso que ela gostaria de ficar, né? Manter pela vida, porque é Isso. isso que é importante. A paciente tem em mente, assim, o peso que ela gostaria de permanecer, e já que ela vai fazer uma cirurgia plástica, algo que mexe com a estética, com a beleza, por que não já aproveitar o embalo e fazer também entrar no seu peso ideal, ter uma mudança de estilo de vida, né? Para entrar no seu peso ideal. Então, isso é muito importante, né? Você aproveitar esse tempo para chegar no seu peso ideal, para que você continue mantendo ele e não perca sua cirurgia que você investiu tempo, dinheiro, né? E não tem problemas com isso. Lídia Cristina Dornelas, obrigado por compartilhar essas informações preciosas. Obrigado, Lídia, por estar aí assistindo. Agradeço a doutora Deise também aqui, que está comigo, né? Me dando essas orientações todas aqui nutricionais. E a gente está fazendo essa live justamente para vocês aí, né? Para mostrar a importância, como realmente é importante e é possível você chegar no seu peso ideal com a ajuda de um profissional, né, Deise? Porque a gente Isso. sozinho, né? A gente sabe que é difícil perder peso, né? Mas às vezes Ainda falta mais que nós temos você. as questões. Pode falar. Não, fala, pra falar. Nós temos as questões do dia a dia, né, doutor? Trabalho, todas as preocupações, enfim, a gente não, sozinhos, a gente realmente não consegue identificar muitas vezes onde está o erro. Às vezes um vício alimentar de determinados Aham. alimentos, onde a pessoa acredita que aquilo ali não esteja causando tantos problemas, tantos danos, né? E que esteja fazendo com que ela E, crie uma e, as, resistência. e muitas vezes também o paciente tem ciência de que o que deve fazer, mas não consegue, né? Sozinho. Então você tem Isso, um profissional, uma nutricionista, para estar com você ali, né? Você tirando dúvidas, ela tá ali te estimulando, né? Sei lá, 2 vezes na semana você fala com ela, não sei, ou faz sua consulta, né? Traça uma meta, ó, a isso, gente fez a consulta aqui, as próximas consultas vai ser tal dia e a meta é essa daqui. Então, você ter uma assistência, outra pessoa com você, junto com você nessa luta, é uma luta, né? Isso ajuda isso, muito, né? isso. Você está com um profissional. Eu vejo dessa forma. E um ponto importante até que eu gostaria de ressaltar, que ao final da minha consulta, além dessas orientações que a gente, né, que eu ofereço para o paciente, né, de orientar ela com relação à necessidade de fazer a atividade física, ela também leva uma folha de metas para casa, onde a gente calcula ali, em termos de peso, de gordura visceral, de massa muscular, de percentual de gordura em quilos e em percentual, né, que a gente tem o percentual que eu tenho lá na balança de bioimpedância, que eu consigo segmentar essa gordura e saber em qual é a região onde que essa paciente precisa perder mais, né? Então, eu tenho todo o hemisfério, onde eu consigo segmentar
alimentar e saber onde a gente pode focar mais em termos de atividade física, né, aliado ao planejamento alimentar. Então, isso é bem bacana, porque aí eu consigo saber em termos de percentual, olha, a região do abdômen ainda está acima. Então, nós temos 3 nomenclaturas que eu trabalho em consultório com a paciente lá no presencial que eu estou falando, né? No online, já a metodologia já muda um pouco. A gente faz a avaliação por fotos, por preenchimento de questionário e também por medidas que o paciente preenche a tabela para mim. Mas, dentro de consultório, essa é a metodologia que eu utilizo, assim, para a gente conseguir ver mais a olho nu, né? Onde que a gente consegue focar mais para maior perda de gordura. E, geralmente, na maioria das vezes, é região de cintura e abdômen, tá? Não, Então, isso é fundamental, né? Você tem lá toda uma estrutura, né? Você tem a balança de bioimpedância, que ela te dá várias informações, né? Automaticamente. O que ela exato. fala, né? Fala para mim, é gordura visceral, fala para mim. Percentual de gordura corporal, tanto em quilos quanto em percentual no total. Gordura visceral que é até um dado, é um exame que o próprio cardiologista, todos os médicos podem avaliar esses dados da balança de bioimpedância, né? É um exame que qualquer médico pode ter acesso, é fácil a leitura, é fácil acesso, e também a questão da relação do aumento da gordura visceral acima de 10, né? Com risco de problema cardiovascular. Então, esse dado é sempre bem pontual lá dentro do meu consultório, eu gosto muito de utilizar. E além desses dados, que são os dados mais gerais, eu tenho um outro relatório que ele me dá a quantidade de percentual de massa muscular e de gordura corporal de forma segmentada. Quanto que esse paciente perdeu no braço nesse mês, quanto que ele ganhou, quanto que ele perdeu de perna, quanto que ele ganhou. Muitas das vezes a paciente fala assim, poxa vida, mas não quero perder perna, né? E ela perdeu alguns centímetros de perna, mas ela ganhou massa muscular e perdeu gordura corporal. E aí isso que a gente chama de recomposição corporal, né, doutora? A gente consegue fazer essa modificação através do planejamento alimentar, sempre comparando com os dados de evolução estatísticos aí da bioimpedância, mais a avaliação de circunferência, né, que é todas as circunferências, para eu saber. Poxa, perdeu aqui, ganhou em outro local, mas não significa que você engordou, você ganhou massa muscular, você perdeu gordura. Isso tudo eu explico dentro de consultório, o paciente sai de lá com zero dúvidas, tá? Não se pesa Que nunca mais bom. na balança, não utiliza mais os dados da balança como, né? Porque assim, isso é uma coisa que mexe muito com o psicológico, a gente precisa falar disso, né, doutor? Isso aí. Até eu, que trabalho com balança de bioimpedância, às vezes tem uma tentação de subir em outra balança para saber quanto que eu estou pesando lá, né? Só que lembrando que esses dados são bem genéricos, então é preciso sim o acompanhamento de um profissional para orientar, né? E a gente saber onde a gente está pisando, né? Essa disciplina e esse norte, isso tudo faz com que o paciente se sinta totalmente confortável, totalmente orientado, aonde faça com que ele tenha mais resultados e adesão, né, ao tratamento. E pequeno, médio e longo prazo. Isso que é importante, né? A Isso. gente está falando aqui de manutenção também, né? Mudança de hábitos, né? De uma mudança de hábitos, né? Para que a pessoa passe pela cirurgia plástica na sua melhor fase de peso, de composição corporal, e que ela mantenha esse resultado, que é um grande investimento que ela fez, né? Isso, Nela mesma, para ela não isso, perder e manter, na verdade. isso. E já vamos encaminhando para o final aqui, né? Já estamos aqui com um pouco mais de 30 minutos de live. Então, gente, a gente agradece aí, né, Deise, pelo pessoal que está assistindo. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida aqui, pode mandar. Se quiserem mandar também inbox, direct message, pode enviar também, né? Dúvidas de cirurgia plástica de mama, cirurgia plástica de abdômen, lipo, né? Mas o que eu gostaria que ficasse é justamente isso que a gente falou, ficasse para vocês de a gente se preparar, né? Se programar para a cirurgia plástica, preparar financeiramente, se preparar com o nosso tempo, né? Se vai ser nas suas férias, se não vai ser, mas preparar também com relação à alimentação, com relação a estar no peso ideal, porque estar acima do peso, um sobrepeso, uma obesidade, isso além de aumentar risco de complicações cirúrgicas, como por exemplo, abrir ponto, ter uma infecção,
ter um seroma, né? Além de ter as complicações que podem acontecer, se você está acima do peso, você vai ter um resultado que talvez não vai ser tão bom quanto se você estivesse no seu peso ideal. E além Isso. disso, né? Se você está acima do peso, opera e depois você vai para o seu peso ideal, você pode gerar assim, você pode ter uma flacidez abdominal, você pode aparecer um excesso de pele em mama. Então, assim, vamos focar nisso, né? Se você precisa, se você não está conseguindo chegar no seu peso ideal, pode falar comigo, né? Doutora Deise também aqui, a gente pode traçar um plano, né? Para você chegar no seu peso ideal, mesmo que você ache que não está conseguindo agora, com a ajuda de um profissional, né? Da nutricionista, de um professor de educação física, um personal trainer, tu vai conseguir chegar lá. Show de bola. E Só aí, que um adendo aqui também, tá, doutor? A gente pode também falar que tem a opção, além da gente fazer todo o ajuste do planejamento alimentar, adequação para essa paciente, para ela chegar no objetivo dela, se caso seja necessário, nós podemos também utilizar a suplementação de base para essa paciente, que é super natural, aham, sem efeitos colaterais, assim, de forma que a gente consiga melhorar essa resistência à insulina, que na maioria das vezes a paciente, quando chega com um grau de obesidade acima, ela está com uma resistência à insulina bem acentuada, ou seja, uma gordura visceral aham, mais acima, mais difícil de ser tirada. Então a gente consegue, com alguns fitoativos, né, aham, diminuir essa sujeira no organismo da paciente, para que a gente tenha uma melhor metabolização dos alimentos, né, e uma resposta aham. melhor no emagrecimento. E, e com isso você, né, como você vai conseguir ajudar aquela paciente que está no platô e não consegue perder Isso, peso, com isso vai conseguir fazer ela perder mais peso, né? E chegar exato, na meta de peso, né? exato, exatamente. Então, Com esse tá objetivo. bom. Gente, eu queria É, agradecer vocês aí todos, tá, pela participação. Muito obrigada, doutor Renan, pela oportunidade, tá, pelo tamo convite. junto. Me sinto muito feliz e é isso. O que Então tá precisar, estou à bom. disposição também. Obrigado aí, Deise. E a gente vai se falando aí. Gente, então, se quiserem, vocês estão vendo aí o perfil da Deise, podem mandar direct para ela se tiverem dúvidas. Qualquer coisa, mandem para mim também, tá joia? Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Show. Valeu.